Seja bem-vindo a mais um Está Escrito Desde Já. Quero te desejar uma semana de muita paz e prosperidade, de muito sucesso, de muita conquista. Que essa semana seja uma semana poderosa para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Que seja uma semana em que o Senhor abrirá portas e janelas dos céus e você verá, viverá e receberá bênçãos e mais bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Que os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos entrelaçados, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sejam realizados. Que você, entrelaçado à palavra dele, porque ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e vos será feito. Seja bem-vindo e que Deus em Cristo te abençoe. Essa semana eu quero começar meditando com você, hoje, segunda-feira, em Provérbios, capítulo de número 9, que vem nos mostrando sobre o banquete da sabedoria. A sabedoria que nós sabemos que ela só vem do Senhor, porque a palavra diz que do Senhor vem a sabedoria, que da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Quero começar te fazendo uma pergunta. O que é uma pessoa escarnecedora? Será que eu e você se enquadra neste nome? Será que eu e você temos sido pessoas sábias ou insensatas, escarnecedoras? E aí, vamos fazer um check-up da nossa vida? Fazer um autoexame? Uma boa avaliação? Aperte os cintos, papel e caneta na mão, porque vamos mergulhar nesta palavra. Pronto para aprofundar comigo no conhecimento, para crescer na graça e também no conhecimento vindo do nosso Senhor? Pois bem, capítulo 9, versículo de número 7 e 8, que diz assim: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Versículo de número 8 nos diz o seguinte: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Escarnecedor, o que significa esta palavra? Você sabe? Qual é a essência dela? Qual é a sua raiz? Qual o significado que isso vai trazer para o nosso dia a dia? A palavra escarnecedor, no original grego em que for escrito, é moktes, que significa escarnecedor, zombador, debochador, alguém que ridiculariza verdades espirituais com intenções maliciosas. Então, o escarnecedor, o zombador, o debochador, a pessoa vaidosa, se acha autossuficiente, melhor do que todo mundo, é alguém escarnecedor. Alguém que zomba dos princípios éticos, morais, bíblicos, familiares, pega aquilo que é santo e quer transformar em profano, aquilo que é bom e quer transformar em mal, aquilo que é bênção e faz como se fosse maldição, aquilo que é do céu e quer trazer como se fosse para o inferno. Outra palavra grega que traz para nós é também empactes.
usado especialmente na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 3, que diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores, impacta, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que são concupiscências? São desejos dominantes, ou seja, paixões infames. Essa palavra usada em 2 Pedro significa algum zombador agressivo. O que é um zombador agressivo? É alguém que ele se entrega em ridicularizar, em ofender, em criticar, em machucar intencionalmente alguém nas suas emoções, no seu sentimento, na sua fé e nos seus princípios, sejam eles morais ou éticos. Alguém que ridiculariza a palavra de Deus e a promessa da sua volta. Quantas vezes eu e você nos deparamos com pessoas assim, que zombam da volta de Cristo, porque além de não crer, querem matar a fé daqueles que creem através da sua provocação espiritual. Alguém já provocou assim a sua fé? Já zombou daquilo que você crê? Já escarneceu do preço que você paga na oração, no jejum, na santidade, na consagração? Isso é alguém escarnecedor. Aqui, no texto de 2 Pedro, ele diz que escarnecedor é aquele que desafia a fé e nega a doutrina da verdade, zombando da verdade. No hebraico, no Antigo Testamento, este escarnecedor, ele é mostrado de forma bem transparente, forma bem ampla, no livro de Provérbios. Algumas características que o livro de Provérbios traz de uma pessoa escarnecedora é uma pessoa arrogante. A arrogância. Todo escarnecedor é alguém arrogante. Todo escarnecedor é alguém arrogante, orgulhoso, nariz empinado, despreza a sabedoria, rejeita a correção, usa expressões sarcásticas daquilo que é sagrado. Uma pessoa que possui em si um espírito de rebeldia. Provérbios pinta um retrato completo de alguém escarnecedor. Por exemplo, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, nós vamos mergulhar na palavra. Provérbios 15, verso 12, que nos diz assim: não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Ou seja, a pessoa escarnecedora, ela odeia as pessoas que o aconselham, que o ensina, que o disciplina, que o ajuda. A pessoa escarnecedora, ela não ama quem a corrige. Provérbios 22, verso de número 10, diz assim, Provérbios 22, verso de número 10, diz assim: lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Expulsa o escarnecedor, e cessará a contenda. Você já observou que toda pessoa zombadora, escarnecedora, arrogante, ela tem o dom de distribuir a contenda, a divisão, as brigas, as provocações.
6 coisas o Senhor não aceita. E a 7ª, a sua alma abomina, ou seja, 6 coisas Deus despreza. Mas a 7ª é abominação para o Senhor, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, a pessoa que é escarnecedora, ela tem o prazer de dividir famílias, de dividir irmãos, de dividir colegas de trabalho, de dividir amizades, ou seja, aquele que só traz confusão, problema, divisão. Isso é uma pessoa escarnecedora. Provérbios 21, verso número 24, também nos diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Ou seja, todo escarnecedor, ele é orgulhoso, soberbo, arrogante. Esse é o nome dele. Todo escarnecedor é orgulhoso, zombador e soberbo. Essas são as principais características de um escarnecedor. Provérbios 29, verso de número 8, vai nos dizer que os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Todo escarnecedor tem o prazer de jogar gasolina na fogueira. Aqueles que, ao invés de apagarem o fogo da confusão, do problema, da contenda, eles têm o prazer de colocar alguém contra o outro. Eles abrasam ainda mais a cidade. Ou seja, a Bíblia diz que aquela pessoa que ela não se controla, que ela não se domina, ela é como uma cidade sem luz. Ela não tem proteção. Entra e sai na cidade aquele que quer, a hora que quer, trazendo o que quer. E esses escarnecedores são aqueles que têm o prazer de entrar nessa cidade, que é a sua vida, que é a sua família, que é a sua casa e o seu lar, somente para trazer confusão, somente para trazer mais lenha e colocar na fogueira, nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, somente para trazer ainda mais problema e confusão. O Lex é considerado o nível mais alto da tolice, pior do que o simples e o insensato. Então, ou seja, no hebraico, escarnecedor significa Lex. E significando Lex, o que é considerado o pior em todos esses nomes que são sinônimos de escarnecedor? Exemplos bíblicos de pessoas escarnecedoras vão no Antigo Testamento. Por exemplo, segundo Reis, capítulo 2, verso 23, jovens que zombaram da careca do Eliseu. Você que é careca, pode ficar tranquilo. Você não foi o único que zombaram de você, que zoaram da sua cara, porque Eliseu era um cara careca. Imagina aquela época. A Sandrinha, que não sei se alguém lembra dessa música dela, que cantava assim: sobe careca, sobe careca, sobe careca, sobe. Aí ela cantava assim: saiu uma onça lá do mato, com a boca grande fez uau e os comeu. Por quê? Porque eles riram, ha, 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 do careca. Riram uma vez para nunca mais. Então, seja, jovens que zombaram da careca do Eliseu. E da sua, já zombaram também? Pois é. Então, seja, jovens escarnecedores que ridicularizam, zombam, criticam do defeito, seja ele físico,
sejam eles intelectuais. Então você que está me escutando, que tem o hábito de zombar, criticar, apontar, ridicularizar alguém, você está dentro desse pacote completo de escarnecedores. Cuidado com seus tipos de brincadeiras, com os seus tipos de intimidades, porque desfazer de alguém, ridicularizar alguém, zombar de alguém, você está dentro dessa característica de zombadores, de escarnecedores. Sanbalate e Tobias, Neemias 4. O que falar desses dois camaradas? Riam, difamaram, tentaram desmotivar a obra de Deus, ridicularizaram Neemias, dizendo para ele: quem é você, camarada, para chegar aqui no de repente, levantar esse muro? Quantas vezes tentaram apagar o objetivo, o sonho de Neemias, a ponto dele ter que se posicionar, a orientar que cada um dos trabalhadores, em uma de suas mãos, estivesse as ferramentas e na outra a espada, para poder lutar a favor de suas vidas e da vida de suas famílias. Golias. Quem lembra desse camarada? 1 Samuel, capítulo 17. Cadê os homens dessa cidade, desse país? Cadê os homens desse exército? Cadê aquele que gritava o tempo todo, o dia inteiro, durante 40 dias? Eu quero um homem para lutar comigo. Até que chega um camarada corajoso, que diz para ele assim: você vem a mim com espada e escudo, porém eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu abro esse parêntese para trazer para a sua vida: não se sinta ridicularizado, não se sinta afrontado, não se sinta escarnecido e muito menos diminuído quando alguém zomba de você, ridiculariza de você, escarnece de você, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Lembre-se, assim como Davi, você enfrenta a vida e as dificuldades com todos os leões, ursos, gigantes, em nome do Senhor dos Exércitos. O que dizer de Noé? O que dizer de Noé? Esse cara, pirou na batatinha, esse cara é louco. Esse cara não sabe o que está fazendo, nem chover chove. Como vai vir um dilúvio? Ridicularizava a obediência de um camarada que ficou durante anos construindo uma arca. Durante anos e anos a fio, obedecendo à voz de Deus, fazendo aquilo que, para muitos, era motivo de zombaria e escarnecimento. Quantas vezes, pela nossa fidelidade, pela nossa busca pela santidade, pela nossa busca de ter uma vida diferenciada, porque Malaquias diz que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, muitas das vezes, para fazermos a diferença no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família, somos ridicularizados, somos escarnecidos, somos zombados e muitas das vezes tratamos com pessoas que nos tratam com arrogância. Isso não é só conosco. Em toda a palavra nós vemos esse tipo. Exemplos modernos de pessoas escarnecedores. Por exemplo, qual é o exemplo moderno que nós temos hoje? Pessoas que ridicularizam a palavra ou fazem piadas com versículos bíblicos. Você já encontrou com alguém desse tipo? Que brinca com a palavra, que zomba da palavra, que zomba do nosso movimento pentecostal, das línguas estranhas que nós falamos, que zombam dos movimentos pentecostais que nós temos.
que extravasamos quando sentimos a presença de Deus, esquecendo que muitas das vezes eles extravasam por causa de times como o Cruzeiro, Atlético, Palmeiras e outros mais, que eles extravasam em busca de idolatrarem cantores, jogadores, pessoas de hiper mega fama. E nós fazemos a mesma coisa, mas para adorar o único e verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, que tem poder de fazer infinitamente de que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas mesmo assim, nós enfrentamos tudo isso, mas vale a pena enfrentar tudo isso e termos a garantia de um Deus que está conosco todos os dias e que nos dá vitória todos os dias. Outro exemplo, gente que zomba da fé de um cristão, chamando ele de fanático, religioso e outras coisas mais. Quantas vezes nós somos chamados e taxados por quadrados, fanáticos, ridículos e outras coisas mais. Essas são as características das pessoas escarnecedoras no nosso tempo. Pessoas que fazem humor, desrespeitando as coisas sagradas, transformando o santo no profano, maldições no lugar de bênção, coisas infernais no lugar das coisas celestiais. Zombam de tudo. Criadores de conteúdos que debocham de doutrinas bíblicas. Todo ano no carnaval nós vemos pessoas que zombam da nossa fé, que zombam da palavra de Cristo. Quantas vezes em carnavais deste ano decorrente de anos anteriores que pegaram Jesus, a figura de Jesus, o colocando como homossexual, o colocando sendo escravizado, escrachado, detonado pelo diabo. Agora, um dia terão que prestar conta disso. Colegas que nem quando alguém ora, lê a Bíblia ou fala de Jesus, para ele não tem valor algum. Só serve como motivo de zombaria. Tudo isso nós enfrentamos todos os dias. Por nós orarmos, por nós falarmos de Deus, por pregarmos o Evangelho. Pessoas que nos chamam de loucas. Pessoas que tratam a palavra de Deus como uma mera fantasia. Mas eu permaneço com a palavra que Paulo escreveu. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê.